Este podcast tem o apoio da Leti Pharma. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. O meu nome é Joana Vieira, diretora editorial da revista. Qual a situação atual da leishmaniose em Portugal? Este é o ponto de partida deste episódio que pretende debruçar-se sobre a atualidade da leishmaniose no nosso país. Vamos perceber como tem evoluído a seroprevalência desta infecção em cães, gatos e humanos, os dados mais recentes, as guidelines que têm sido preconizadas recentemente para uma melhor abordagem da doença, assim como a sua prevenção, claro, e o tratamento. À conversa vamos ter Liliana Silva, médica veterinária especialista em parasitologia pelo Colégio Europeu. Seja muito bem-vinda, Liliana. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos por estar aqui hoje à conversa com a Veterinária Atual e gostaria de começar por conhecer um bocadinho melhor, ou pelo menos que a Liliana tenha essa oportunidade de dar a conhecer um pouco melhor o seu percurso aos nossos ouvintes. Sim, senhora. Então, eu acabei o curso de Medicina Veterinária, um mestrado integrado em Medicina Veterinária em 2009 pela Universidade de Évora. Depois disso estive 2 anos a fazer clínica de pequenos animais, num CAMV, e entretanto surgiu a oportunidade de fazer o doutoramento em Ciências Veterinárias na área da parasitologia. Com uma bolsa da FCT era difícil recusar o doutoramento, portanto fiz o doutoramento europeu em Ciências Veterinárias pela Universidade de Évora e juntamente com a Universidade Justus Liebig de Gießen, na Alemanha. Estive lá até 2014 a acabar o doutoramento e depois fiquei como pós-doc e até 2022 estive a fazer investigação, principalmente na área dos protozoários. Entretanto, consegui também entrar na residência standard do Colégio Europeu, completei o colégio em 2019 por exame e desde 2020 sou então diplomada pelo Colégio Europeu de Parasitologia e especialista, como a Joana já disse. Muito bem. E tanto quanto sei, viveu 10 anos na Alemanha, não é? E regressou só o ano passado. Sim, entretanto, o ano passado vim para Portugal e estou como professora auxiliar na Egas Meniz School of Health and Science, como professora de parasitologia, e desde este ano sou responsável pelo Laboratório de Investigação de Microbiologia e Parasitologia Veterinária, na mesma instituição, no CIEM, que é o nosso grupo de investigação. Muito bem. Agora sim, vamos focar-nos aqui na seroprevalência da leishmaniose em Portugal. Vamos perceber em cães, gatos e humanos o que é que nos dizem os últimos estudos. Sei que em Portugal o último estudo que foi realizado em 2021 revelou que a seroprevalência da infecção por leishmania era 12,5%, valor que representa, no fundo, praticamente o dobro dos 6,3% registados no Inquérito Epidemiológico Nacional realizado em 2009. Como comenta esta evolução e, de facto, quais são aqui os dados mais recentes, Liliana? De facto, este último estudo abrangeu mais de 1.800 cães e foi verificado esta prevalência nacional que falou, de 12,5%, mas é de referir que em algumas zonas do país, principalmente no interior e no Algarve, temos áreas com prevalência mais de 50%, o que é bastante preocupante e vemos que tem vindo a aumentar nos últimos anos. O estudo que falou de 6,3% era de 2012, portanto em 10 anos, um bocadinho mais, temos quase o dobro da prevalência, com áreas em que toca os 50% a 60% até de prevalência. Neste caso é também importante referir que no estudo eles verificaram quais é que eram os riscos de infecção e consideraram que animais com mais de 2 anos de idade, animais que viviam nas tais zonas do interior do país e animais a quais não eram aplicados quaisquer tipos de repelentes estavam em risco de infecção. E hoje em dia sabemos que acontece bastante que as pessoas não tenham um compliance de aplicar os repelentes como devem, mas isso já vamos falar quando falamos na prevenção, presumo. Sim. E, na sua opinião, que facto justifica também este aumento? Portanto, nós temos a doença a circular em Portugal, temos o vetor competente, há mais vetores competentes que estão a ser estudados entretanto, e também já sabemos por 2 últimos estudos em gatos que temos mais reservatórios. Portanto, temos um estudo de 2015 que nos diz que existiam na altura 3,7% dos gatos positivos, eram 271 gatos que foram incluídos, e em 2020, quando se estudaram 465 gatos, passou os seropositivos para 5,4%.
É de referir também que neste caso não só foi identificada a leishmania infanto, mas também foram identificados híbridos com outras espécies como leishmania major, leishmania trópica, entre outros. E portanto mostra-nos que em Portugal temos o parasita a circular livremente, digamos assim. Também no caso de humanos temos um estudo que saiu o mês passado, que é uma compilação das notificações entre 2010 e 2020, em que dos 50 casos reportados, 43 eram de leishmaniose cutânea e 7 de leishmaniose mucocutânea em pessoas. E aqui temos que ter em atenção que é estimado uma subnotificação de 50%. Portanto, provavelmente existem mais casos do que aqueles que estão reportados. E isto tem que ser controlado em Portugal, senão qualquer dia temos números ainda maiores. Claro que sim. E do ponto de vista da investigação, o que de facto há de novo nesta área? Há bastante investigação na parte da leishmaniose. Eu vou referir 4 tópicos, até por termos de tempo. Uma são estas investigações genéticas e para verificar quais é que são as espécies e as espécies híbridas que estão no nosso país e também na Europa, no resto do mundo. Toda a gente está à procura disto. Qual é que é a sua importância em termos de diagnóstico, em termos de implicação de doença, o que é que estes híbridos nos vão trazer ou não. Uma outra parte importante é a distribuição dos flebotomínios, que está a dispersar por locais onde antigamente não se identificavam, especialmente por alterações climatéricas. Também a sua atividade está-se a modificar um pouquinho em termos de qual é que é o tempo, portanto os meses do ano em que eles são mais ativos, e tudo isto tem a ver com alterações climáticas. Junto com a parte dos flebotomínios, temos também as investigações de novos vetores competentes, portanto sabemos que existem vetores de outras espécies que possam também transmitir leishmaniose, o que começa a ser... Agrava ainda mais a situação. Exatamente, agrava a situação. Temos outra parte que é a questão dos gatos, que já falamos, portanto há cada vez mais mais case reports de gatos. Inclusivamente, com isto dizer que o LeishVet, que é um grupo de uma associação científica de especialistas em leishmaniose, que faculta guidelines em termos de diagnóstico, de tratamento, de prevenção para cães com leishmaniose, agora lançou, neste último congresso no Alive, lançou também uns guidelines para leishmaniose felina, o que mostra a sua importância. E por último lugar, sabendo que existe muito mais tópicos de investigação, temos a transmissão vetorial e não vetorial. A vetorial é com os flebotomínios, mas a não vetorial existe na transmissão sexual, na transmissão vertical e também na transmissão por mordida. Sendo que todas estas são mais importantes em áreas não endémicas do que em áreas endémicas para a leishmaniose. Muito bem, falou aí sobre a questão das novas guidelines, não é, para a leishmaniose felina. O que de facto preconizam essas diretivas? Quer falar um bocadinho sobre isso? Sim, este grupo o que faz é tentar dar-nos uma forma standard de proceder relativamente à leishmaniose, no que diz respeito ao diagnóstico, como deve ser feito, como é que deve ser feito o estadiamento da doença, como é que deve ser feito o tratamento, quais é que são as medidas que devemos utilizar em casos de prevenção, e tudo isto é disponibilizado online, livremente, para todos os veterinários poderem consultar e tentarmos fazer todos a mesma coisa. Criar um padrão, não é? Exatamente, termos um padrão e todos chegarmos ao mesmo objetivo, que é diminuir a prevalência da leishmaniose. E quais são os principais passos que devem de facto ser dados para, aqui da perspectiva da prevenção, para ajudar na gestão mais correta da doença? E falo aqui numa perspectiva mais de One Health. O que é que diria sobre isto? Sim, o que nós vamos tentar fazer é diminuir os reservatórios. Portanto, se temos um animal que é negativo, vamos tentar que ele continue a ser negativo, e para isso há pelo menos 2 opções. A primeira é a utilização de spot-ons
e de coleiras impregnadas que fazem como uma barreira física e previnem a picada do flebótomo, mas que não têm nenhuma influência no desenvolvimento da doença. Por outro lado, temos então a vacina que existe no mercado, que vai diminuir a severidade dos sinais clínicos, mas não tem nenhuma implicação na barreira física, portanto não vai prevenir a picada do mosquito. Daí que seja importante juntarmos estas duas medidas, fazê-las em combinação para termos uma melhor prevenção da doença. No caso dos gatos, sabemos que a maioria dos produtos que são eficazes nos cães são tóxicos para gatos, portanto não os podemos utilizar, sendo que a Lei Chvette recomenda a utilização da fluimetrina com imidacloprid, e sendo que esta combinação é a única que está mais ou menos provada como eficaz nos gatos. No caso dos humanos, pois será também utilizarmos repelentes e evitarmos as horas de maior exposição aos flebotomínimos, como seja de manhã cedo e também ao fim da tarde. Muito bem, e agora focando aqui um pouco mais no papel do veterinário neste circuito. Portanto, tem-se denotado, e esses eventos que falou e estas guidelines também são um exemplo disso, tem-se denotado de facto aqui um maior interesse por parte da classe nesta área, e gostaria que me expusesse aqui o seu raciocínio em relação ao papel que poderá assumir o médico veterinário e que diferença pode fazer neste awareness, mais uma vez na perspectiva humanense, não é? Portanto, com a perspectiva aqui de cão, gato e humano. De que forma é que o veterinário pode ter aqui uma voz mais ativa, com influência também na medicina humana? Ora, os médicos veterinários têm que compreender que neste caso são os que têm maior capacidade para chegar aos tutores. Nós somos os profissionais em quem mais eles confiam, portanto nós podemos utilizar esse tempo para informar e para educar os tutores. Eu creio que se nós conseguirmos explicar às pessoas que eles podem ser agentes diretos de saúde pública e que eles mesmo podem fazer alguma coisa para prevenir esta doença, as pessoas acabam por aderir. Não só porque estão a proteger o seu animal, mas porque se estão a proteger em casa e estão a proteger os seus e, consequentemente, estão a proteger a comunidade. Portanto, eu considero que se nós conseguirmos explicar às pessoas a sua responsabilidade nesta doença, que a maior parte delas, e sendo que muita gente tem capacidade financeira, inclusivamente, para o fazer, vão tomar as medidas necessárias para prevenir a picada do flebótomo e a doença, tanto em cães como, neste caso, vamos ter que começar a falar dos gatos também, e nas próprias pessoas. E o que é que está disponível atualmente ao nível do tratamento? Já falámos da prevenção e agora ao nível do tratamento. Ora, voltando a falar nas guidelines da Lei Chvette, o que está preconizado é que primeiro seja identificado em qual estadio da doença está o animal. E eles consideram que no estadio 2 e 3, portanto no moderado e no severo, a utilização de antimoniato de meglumina, halopurinol e também miltefosina, estes podem estar em associação ou não, são considerados os mais indicados e os mais eficazes para o tratamento e o controle da doença. É preciso sempre pensar que existem efeitos secundários, que cada médico veterinário tem que avaliar consoante o animal que tem na sua consulta ou à sua frente, e todas estas decisões são tomadas pelo médico veterinário consoante o estado geral do animal. Portanto, estes 3 medicamentos em associação ou não são então os mais utilizados. No caso dos gatos, ainda que não haja estudos bastante controlados sobre a sua utilização, os casos reportados falam da utilização de antimoniato de meglumina e halopurinol como eficazes no tratamento e no controle de leishmaniose felina, e neste momento é aquilo também que está indicado, sabendo nós que não há estudos completos que nos garantam, por enquanto, não é? Exato, que nos garantam a sua eficácia. Ok. E há algum caso em particular? Eu gosto sempre de fazer esta questão, que acho interessante e acredito que também gere curiosidade por parte dos nossos ouvintes. Gostaria de destacar algum caso em particular que a tenha marcado ou que tenha sido comunicado ou que alguém tenha partilhado consigo relativamente aqui à infecção por leishmania? Eu gostava de compartilhar 2 casos. O primeiro foi numa festa que acabei por descobrir sem querer, que uma pessoa que eu conheço é médica de família e me disse que muitas vezes aparecem lesões cutâneas em pessoas
que são consideradas leishmaniose cutânea, mas acabam por não ser notificadas, portanto lá está, vai bater certo com aquilo que dissemos há bocado da subnotificação ser cerca de 50%. E um segundo caso que me impactou mais, que foi uma pessoa que eu conheci o ano passado em Espanha, que teve ela própria uma lesão cutânea de leishmaniose. Portanto, foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha passado por esse processo. Portanto, começou com uma lesão cutânea atrás da orelha, que semanas passaram e não melhorava. Inclusivamente foi piorando, foi passando de médico em médico e ninguém conseguia descobrir o que é que a pessoa tinha. Até que finalmente chegou a um dermatologista que tinha awareness sobre a doença, pediu uma biópsia e foram identificadas formas amastigotas de leishmania. Foi realizado o tratamento adequado e a pessoa recuperou completamente e ficou bem. Portanto, isto só mostra que também nos médicos, digamos, humanos, é preciso eles estarem sensibilizados para a existência dessa doença. Talvez consigam ou possam aparecer cada vez mais casos cutâneos nos próximos tempos. Portanto, não são só os veterinários que têm que fazer alguma coisa para diminuir a incidência de leishmaniose, mas também é preciso tratar os casos humanos e não deixar que seja um estado de saúde mais agravado. Claro, e assumir que isso poderá ser uma hipótese, não é? Não descartar logo à partida. Muito obrigada, Liliana. Não sei se gostaria de acrescentar mais algum ponto aqui à nossa conversa. Gostava só de convidar os colegas a visitarem a página da LeishVet e a verificarem as guidelines, tanto para cães como para gatos, e verificarem se aquilo que estão a fazer hoje em dia nos seus campos é o mais indicado. Muito obrigada. Fica aqui lançado o convite. Terminamos assim este podcast da Veterinária Atual. Agradeço a todos os que nos acompanharam desse lado. Esperamos por si no próximo episódio. Até lá, já sabe, acompanhe a Veterinária Atual através do site, das redes sociais e da revista em papel. Muito obrigada. Este podcast tem o apoio da Leti Pharma.